É o espírito, é o sentido da vida. O corpo nasce, vive e morre. Acabou. O sentido dele é esse. Porque tem alguma coisa passando por ele, que é o espírito. Esse é o sentido da vida, não há outro. A vida é cruel, é brutal. Se considerada materialmente, não tem sentido em si mesma. Nenhum. Por qualquer bobagem. A gente morre, dá um terremoto agora, como deu em Lisboa em 1755. Império Português no seu auge. Mas muito se pede, quem muito recebe. Para quem acha que não existe justiça divina, deu nascimento à sismologia, esse terremoto. 9,5, estimadamente, na escala Richter. 1755, século XVIII. As construções começaram a ruir todas. Dia de Todos os Santos, né? Dia 2 de novembro. Claro, não havia luz elétrica, iluminação, né? Provavelmente a lamparinas de querosene, coisas assemelhadas. Um grande incêndio tomou a cidade. Mas esperem, ainda não acabou. Um imenso tsunami estava para chegar. E assim, a justiça divina deu seu recado ao maior império da época. Místico, Sérgio? Não tem nada de misticismo nisso. É a compreensão das leis inteligentes do universo. Nada acontece por acaso. Não existe ninguém que faça pouco da justiça divina, que tripudie os seus irmãos, que exerça a força de uma forma injusta, opressiva, que não pague por isso. Faz parte do processo de autoconhecimento. Todos aqueles espíritos têm seja de refletir sobre isso agora. Todos os que deviam, certamente pagaram. Todo ouro roubado. Cadê meu ouro? Essa é outra, né? Essa é muito boa, né? Cadê meu? Devolve o meu ouro. Primeiro que a colônia. Olha, eu vou falar uma coisa, né? O Brasil era muito mais província de Portugal do que colônia. As pessoas pouco conhecem a história do Brasil e a relação com Portugal. A estrutura montada aqui trouxe o Brasil para o capitalismo, gente. Nós que somos socialistas, e esse é um problema, né? Decolonial e identitário se dizem socialistas, mas eles não querem socialismo, eles estão sempre ao lado do capitalismo. Isso é uma coisa que acontece. Somos socialistas. Mais que isso, acho que a maior parte de nós aqui é comunista propriamente, né? Haveria socialismo sem a etapa de desenvolvimento chamada capitalismo? Bem-vindos ao sentido das coisas. Então, quando você diz nenhuma caravela deveria ter chegado aqui, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Isso não é um pensamento socialista. Portugal trouxe o capitalismo, na fase mercantilista, é claro, para o Brasil. Progressivamente foi se criando o operariado. As necessárias relações dialéticas, de luta de classe, para uma possível construção do socialismo, dependem da primeira caravela que chegou aqui. Então, do que a gente está falando mesmo? Percebe o que é a interpretação do processo histórico? Não é bem, gente, não é mal. São as circunstâncias materiais da existência. Portugal estava falido. Houve a guerra de reconquista, a expulsão dos árabes, dos mouros. Qual era a saída?
diante de uma falência total? Ser reconquistado pelos mouros? Fora de cogitação. Ser conquistado, finalmente, pelos castelhanos? Acho que também não era legal. Tem que arranjar um jeito. Grandes navegações. Vamos procurar um outro caminho. Bem-vindo ao mundo moderno. Foi uma caravela portuguesa que apresentou ao mundo a Idade Moderna. Essa visão já não é... Eu sei que nesse momento tem um monte de gente rogando praga para a minha pessoa. Mas o que acontece com o decolonialismo? É uma interpretação moralista e anacrônica da história. Porque resume a história a processos de bem e mal. Isso é uma visão simplória. Estamos concordando com o exercício injusto do poder, com a opressão? É claro que não. Estou dizendo que as condições necessárias para a construção do mundo melhor que nós queremos dependiam desse processo de construção de injustiças também, porque é a dialética. Ou não? Se não houvesse esse processo, não poderíamos pensar em socialismo. O capitalismo é a pré-história da humanidade, é a sociedade de classes, mas são condições prévias para a outra fase que nós adicionamos. Então, desculpa aí, não tem sentido falar em certas coisas. E, ao mesmo tempo, de um ponto de vista espiritual, a gente vê que há um sentido maior. Nós não podemos dizer, nunca deveria ter acontecido. Como assim? O que o Brasil seria? Um conjunto evoluído de tabas? Agora eu sou racista, de uma vez por todas. Né? Não posso falar uma coisa dessa. Um anexo do Império Inca? Eram os opressores daqui. Escravizavam outros povos. Porque tem uma santificação dos povos ameríndios. Isso aqui era uma diversidade imensa. Tinha gente de boa e gente que não tinha nada de boa. Tinha gente de boa e tinha gente que não tinha nada de boa aqui. Aliás, podiam te traçar no almoço ou no jantar. Vai depender de quando você estivesse disponível. Lá vem essa ideia de superioridade, de inferioridade, cada civilização se realiza em si. Eu acho isso tudo muito bonito, mas é uma antropologia materialista. Não existe reencarnação? Não, isso é besteira. Espírito? Não. Pois é, o decolonialismo depende disso, de uma visão antropológica materialista. Por que nós diríamos como kardecistas que há seres elevados, ou mais adiantados, ou mais atrasados, em todas as civilizações? Todas elas. Havia entre os povos ameríndios espíritos extremamente evoluídos. Claro que havia. Como os havia também atrasados. O que é que eles tiveram em relação aí à expansão europeia? Uma desvantagem tecnológica. Foi isso. Talvez essa cadência que eu estou trazendo aqui tenha faltado ao Kardec. Você não vai encontrar uma consideração assim na obra dele. Então ele vai dizer, não, são seres atrasados, material e espiritualmente, porque é um raciocínio consequente com a limitação da época. Mas basta isso para que Kardec seja completamente execrado. Para Kardec não vale a consideração de que era um sujeito histórico no seu momento histórico. Né? Para Kardec não vale. Pau nele. Para qualquer outro vale. Mas do ponto de vista kardecista, eu me sinto muito confortável em dizer isso. Qualquer civilização tem espíritos adiantados e espíritos atrasados, amigo. Agora, de um ponto de vista geral das culturas, você tem elementos de adiantamento e elementos que evidenciam ainda um atraso evolutivo. Nós somos espiritualistas, não podemos dizer essas coisas. Agora, a antropologia de visão materialista vai dizer, não, cada civilização se realiza em si mesma, não existe uma superior à outra. Eu digo, tá bom, entra numa máquina do tempo e volta lá para o Neolítico. Fica lá. Sem tração animal, sem roda,
sem domínio dos metais, sem sequer o domínio do fogo. Volta, fica lá e me diz como é que é se realizar nessa civilização. Nós estamos aqui hoje, nos comunicando nessa maravilha aqui. Ah, Sérgio, essa é a argumentação burguesa. Mas a ascensão da burguesia, amigo, foi um progresso para a humanidade. Quem o diz é Karl Marx. Então, o decolonial é uma coisa complicada, gente. Ele vive também num mundo de fantasia, que não considera o dado concreto da realidade. Nós não estaríamos aqui nos intercomunicando se não tivesse acontecido, há milhares de anos, o domínio do metal. Desconhecido entre os povos ameríndios, por exemplo. Ao que tudo indica. Tem aí umas controvérsias, mas a tese dominante é que não tinha tração animal. Não tinha roda, gente. Roda. Não tinha domínio do metal. O desenvolvimento eurasiano facilitou isso, porque na horizontal é mais fácil para a disseminação dos conhecimentos, dos domínios, vai espalhando aquilo. As Américas são ilhas. É na vertical, então você tem que enfrentar as diferenças de clima e tudo mais. De relevo, tudo isso. Então, até nisso, houve uma desvantagem. Do ponto de vista biológico, a Europa era suja, era mesmo. Vai para um castelo medieval para tu ver a sujeira daquilo. Era rato passando para cá e para lá. Uma sujeira danada. Você dormia numa cama cheia de piolho. Os nobres. Os nobres. Mas, com o tempo, o europeu virou um ser humano com alta capacidade de imunidade a determinadas doenças. Os povos ameríndios limpinhos, bonitinhos, tomando banho todo dia, que maravilha. Presas fáceis, biologicamente falando. A principal arma que o europeu teve aqui não foi o arcabouço, foi biológica. Foram as doenças. Os povos ameríndios não tinham imunidade para tanto. Eles não sabiam o que era essa sujeira toda. Eles eram limpinhos, mas por serem limpinhos não tinham imunidade biológica. Percebem? Então, desses fatores complexos, imbricados, é feita a história. E aí você, de repente, quer deitar sobre isso uma interpretação moralista de bem e mal. Não é assim que funciona. O que você tem contra a cultura indígena, Sérgio? Eu não tenho nada, vamos preservá-la. Vamos proteger, vamos aprender com o que foi perdido, possivelmente, né? Vamos lá. Mas agora, chegar ao ponto de um negacionismo, vamos dizer, de toda a história, nunca tinha que ter acontecido, essas coisas que a gente escuta aí. E ficamos fazendo acepção de pessoas, isso vai nos levar à libertação? Não estou fora da pergunta, não. Nós vamos nos libertar ou vamos continuar nos enxergando, a despeito de estarmos muitas vezes na mesma classe, com diferenças insuperáveis? A quem interessa é que nós tenhamos diferenças insuperáveis. Sim, porque nesse nível de consideração estão insuperáveis. Eu não seria brasileiro, porque eu sou filho de 2 portugueses, eu só nasci no Brasil. Não sou brasileiro. Percebe? Quem é brasileiro? É o indígena. Esse é brasileiro. O irmão negro, que veio para cá sequestrado pelo regime odioso da escravidão, também não seria brasileiro. E é mais 50% da população brasileira. É negra, certo? Então, do que a gente está falando mesmo? Como chegaremos à libertação com esse tipo de ideia? O capitalismo individualista e o individualismo capitalista tem que ser combatido.
essas ideias estimulam, no fim de contas, o individualismo. E pulveriza a luta de classe. Não importa que eu seja proletário. O meu mal incurável é ser filho de 2 portugueses. É ser branco. Eu nunca vou entender a dor do outro que não é. Posso entender a dor, mas eu posso ter uma consciência de classe. Posso querer lutar pelos seus direitos democráticos. Ah, isso não vale. Você não tem lugar de fala. Percebem como é que a coisa funciona? É isso. Para o kardecismo, é letal. Porque nega a lei do progresso. Que progresso? Progresso para quem? A nossa ótica, mais do que material, é espiritual. Se o problema é justiça, sim, vamos praticá-la, vamos exercê-la aqui na nossa possibilidade humana. Mas eu pergunto aos meus irmãos, Deus está se enganando ou se atrasando? E voltamos a 1755. Para quem não acredita em expiação nem em karma, eu acho que é um prato cheio. Não foi à toa, foi no coração do Império. Ali. Lisboa foi toda reconstruída depois, aí sim, com o ouro de Minas Gerais, né? E com altos impostos que o Marquês de Pombal estabeleceu. Mas a colônia, ou o território, ou a província era deles mesmo, o investimento era deles. O ouro não era nosso. Essa história de nosso quem? Nosso quem? Quem é esse nosso? Dos indígenas? Porque só eles são brasileiros. Então, do que você está falando mesmo, cara pálido? É nesse nível. Em 2017, o Brasil exportou uma quantidade de ouro via Vale do Rio Doce, vendida a preço de banana, pelo PSDB, pelos tucanos, pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Superior a todo o ouro do período colonial, num único ano, 2017. Aí o cara vem aqui e diz, devolve o meu ouro. Eu rio, eu acho graça. Está faltando ouro no Brasil? Não. O problema é que ele continua sendo levado. Esse é o problema central. Então, o problema do Brasil não é as raças fracas, entre aspas, que o formaram. Isso é uma mentira. Que raça fraca que tem aqui? Raça, entre aspas. Qual delas é fraca? Nenhuma. Todas são fortes. Acho que querem que a gente pense que é fraco. Aí é que está. Querem que nós odiemos a nós mesmos. Querem que nós repudiemos todo o nosso processo de formação. E, por fim de contas, não valhamos apenas nem para nós mesmos. Pelo que mesmo, então, eu tenho que lutar? Mas por nada, isso nem deveria ter acontecido. Vocês estão percebendo? A perfídia dessa engenharia é o imperialismo que faz isso. Quem são eles para falar de extermínio de povos indígenas? Vê lá, são 50 estados norte-americanos, sei lá, metade tem nome indígena. Mas os outros, né, colonizadores espanhóis, portugueses, os ibéricos, esses eram inferiores. Tem muito racismo em Portugal em relação aos brasileiros, por exemplo, lamentavelmente. Mas o português é uma figura que sofre racismo na Europa. Há uma interpretação que vem Inglaterra, Alemanha, os nórdicos. Como diria Nietzsche, nós os hiperbóreos. Né? Mas os hiperbóreos, eles se acham superiores. Lá que começou o racismo. Um nobre daqueles lá, fedorento, no meio de algum mato, achou que era raça pura. Ali começou.
O português, o espanhol, os que fizeram um trabalho difícil e que se misturavam muito com os colonos, esses são inferiores. Inferior? O português, amigo? Tá brincando, né? É desconhecer a história. Desconhecer o nível do desafio que esse povo foi vencendo para superar a sua própria miséria. País pobre. Portugal é pobre, e é pobre até hoje. Tem muita azeitona, tem muito bom vinho, mas acho que não vai muito além disso. O resto é turismo. Parque industrial fraquíssimo. E o setor de serviços muito forte, dependendo dos brasileiros. Portugal está abrasileirado. Felizmente, porque o nosso português é mais bonito. Desculpa lá. É mais bonito. Somos 200 milhões de falantes de português. É mais bonito o nosso português. Agora é a nossa vez, mas não tinha que ter esse embate. Por que isso daí? O Brasil é o registro vivo do êxito e da glória do Império Português. Mas o Brasil não ama a si mesmo por um efeito de contaminação do imperialismo. Esse é o nosso grande problema. No dia que nós despertarmos, amarmos a nós mesmos, a nossa história, reconhecendo suas idiosincrasias, é claro, e dando o nosso passo rumo no socialismo, nem segura o Brasil, acho que nem a China, cheia de desertos, climas inóspitos, chuvas, as monções, né? Colossais, um troço que é trágico ali. Os caras contornam tudo, hein? O Brasil. Mas o Brasil é uma usina de gerar riqueza, gente. O português plantou aqui. Enquanto os Estados Unidos estavam plantando batata, nós já estávamos gerando rios de dinheiro para a coroa portuguesa. O brasileiro não tem noção do colosso, da potência que é o Brasil. O nosso problema é que não vem para nós. Continuamos sendo explorados geopoliticamente. Eu acho que ter a esperança na libertação pela perspectiva do socialismo, construção do socialismo rumo ao comunismo, é que garante isso daí. E sim, Jesus tem que ter esse lugar aí. Porque por mais materialista que se queira ser, esse lugar é de Jesus. E Jesus não era um materialista, ele era um judeu. Então ele acreditava em Deus, acreditava na alma, acreditava na ressurreição, acreditava nos anjos. Mas veio trazer a libertação para as pessoas. Agora, como é que a gente vai se libertar se não tiver o mínimo dessa consciência que eu parca e macerrimamente tentei trazer aqui? Porque tudo depende de uma consciência de classe, de uma interpretação do processo histórico, gente. Então nós não vamos chegar a esse cristianismo da libertação, enfim, ou a qualquer outro caminho, se nós continuarmos tendo uma interpretação da história que não seja efetivamente a realidade. De que existe o progresso, sim. Existe o progresso. Se nós continuarmos numa posição de que Marx, materialista, mas acreditava que sim, houve progresso para a humanidade. Marx era otimista. Materialista, ateu, e daí? Mas acreditava que a humanidade progredia. Guerras napoleônicas, que coisa horrível a guerra. Foi bom. Ajudou a dispensar ali os valores da Revolução Francesa, não é isso? Ajudou a raspar um pouquinho daquele lixo que restou ainda da nobreza, do antigo regime, aquela coisa toda. Mas ele refletiu lá no seu exílio em Santa Helena, né? A respeito de D. João VI. Foi o único monarca que conseguiu me enganar. Vieram para o Brasil, né? E o Brasil é esse colosso, em parte por causa disso também. Enquanto a América Espanhola se fracionou, o Brasil manteve unidade administrativa. Mas não sei o que, não sei o que. Olha só, vamos com calma. Você prefere ser um paísinho desse tamanho sem recurso nenhum,
ou ser metade de um continente, com todos os recursos de que você precisa, com todas as condições climáticas para ter 3 produções agrícolas por ano. Hein? O que você prefere? Só o brasileiro não prefere nada, porque é mantido nessa posição por uma ideia absolutamente tacante de si mesmo. E começa no ódio ao português, que muitas vezes é o pai, é a mãe, é o avô, é o tio. Não é estranho? E o Kardec é a vítima maior dessas ideologias aí, porque ele já cometeu o erro de ser europeu. Não tem perdão esse erro. A Europa é o demônio. A Europa é o mal. Eu digo, ela não é o único modelo de civilização. É apenas isso. Mas teve um papel na história do progresso da humanidade. Seguramente. Os ideais iluministas, meu Deus! Só para falar disso, né? Os ideais iluministas, o Estado laico, isso é uma coisa europeia, né? O Estado laico, estou enganado, Luiz? Luiz deve saber mais disso aí, esses detalhes. Isso é uma invenção europeia. Dá para falar em civilização moderna sem a concepção da laicidade do Estado? Certo, mas você é contra o espiritismo? O espiritismo laico. Isso é outra coisa. O Estado laico sou muito a favor, claro. Mas o espiritismo laico não. Isso é outra coisa. Né? Ah, gente, desculpem aí brincando e tudo, mas parece divagação, mas eu acho que não, né? Acho que as coisas se linkam.